Olá a todos e todas, bem-vindos ao podcast do IEDC, Instituto Eduardo Correia. É um espaço criado para trocar ideias e visões sobre ciências criminais, filosofia do direito e direito constitucional. Eu sou Rafael de Souza Lira, atualmente diretor do IEDC, e hoje vamos conversar sobre direito penal e tecnologia numa sociedade data-driven. Eu tenho aqui o prazer de receber duas pessoas que eu gosto muito e que eu tenho certeza que vão trazer muitos conhecimentos interessantes para dividir aqui com os nossos ouvintes, associados ou não. E hoje vou começar aqui pela apresentação da professora Suzana Aires de Souza, que é professora da Universidade de Coimbra, a universidade que eu tenho um carinho muito grande, porque fui aluno e ainda sou, espero conseguir sair do doutorado em breve. E a primeira pergunta que faço, depois apresento a professora Heloísa Estelita, a primeira pergunta que faço é qual seria o impacto da tecnologia no direito penal, considerando aí todas essas inovações que surgem, que acaba conseguindo a atenção das pessoas, que muitas vezes não ficam só com a questão de fora e acabam não percebendo eventuais malícias que isso pode ter por trás, para conseguir manipular a sociedade ou outras artimanhas camufladas. Puder começar a nossa discussão com a sua fala, agradeço muito, professora. Obrigado. Muito obrigada pelo convite para estar aqui. Eu agradeço ao Instituto Eduardo Correia e agradeço a simpatia sempre presente e sempre amiga, claro, do Rafael, e gostava muito de cumprimentar a professora Heloísa Estelita e dizer que é um gosto estar aqui nesta conversa, estar com os dois e, portanto, a companhia promete que vai ser uma conversa agradável, não tanto pelo conteúdo, mas certamente pelo tom da conversa. Procurando então entrar naquilo que nos traz aqui, o direito penal, eu se calhar começava por responder começava por dar uma resposta que não é a mais evidente, que é dizer que muitos dos problemas que a tecnologia, por exemplo, a inteligência artificial, que é daquilo que mais se fala nos últimos tempos, muitos dos problemas, dizia que a tecnologia traz ao direito penal, na verdade não são novos, ou seja, são até problemas, alguns deles antigos, eventualmente que agora nos surgem sob uma nova roupagem, não é? Sobre novas vestes, e posso dar eventualmente 2 ou 3 exemplos. O primeiro, que é um dos mais falados, o segundo também, mas o primeiro eu diria a questão de saber quem responde pelos danos associados a estas novas tecnologias, às máquinas autónomas ou automatizadas, quando o robô erra, quando o veículo autónomo se engana na leitura de um obstáculo que está à sua frente. A questão de saber quem responde por um dano que não é causado por nós, mas por algo ou por alguém que está ao nosso serviço ou que é por nós criada, é uma questão muito antiga, que não tem nada de novo. É tão antiga que no livro do Êxodo, só para reforçar o seu caráter de antiguidade, existia uma regra de responsabilidade segundo a qual se dizia que se um boi ferir um homem ou uma mulher e se lhes causar a morte, o boi será apedrejado e a carne será comida, e o dono do boi não sofrerá nenhum castigo. Mas, se o boi já era considerado perigoso e o dono, tendo sido avisado, não o prendeu, o boi será apedrejado, no caso de matar homem ou mulher, e o dono será punido com a morte. Portanto, cá está uma regra para dizer como é que se pune, quem é que responde por um dano criado por alguma coisa que está ao nosso cuidado. E agora, avançando séculos, desde antes de Cristo para o século XXI, a ideia da responsabilidade por terceiros e por máquinas, e claro, num tempo em que as penas já foram humanizadas, não é? Portanto, a pena de morte
faz parte nos ordenamentos jurídicos comprometidos com o Estado de Direito, faz parte do passado, mas na sua essência, a questão que estava ali no livro do Êxodo é a mesma questão que nós queremos resolver quando nos perguntamos quem é que responde pelos danos ligados à utilização de sistemas computadorizados complexos, sobretudo quando esses danos, e aqui é que a questão se coloca um pouco em termos um pouco diferentes, quando esses danos não eram previsíveis ao programador ou a quem está a utilizar aquele sistema. E, portanto, este problema é um problema da responsabilidade pelo produto, só que é um novo tipo de produto, um produto inteligente, um produto com algum grau de autonomia. Um segundo exemplo também, como nada disto é inteiramente novo, a utilização de sistemas que auxiliem o juiz a decidir ou a determinar uma sentença. Eu lembro-me nas minhas aulas da graduação com o professor Figueiredo Dias, e portanto que já foi há muitos anos atrás, embora o professor Figueiredo Dias continue muito jovem e sempre inquietante, mas lembro-me nessas aulas, era eu aluna, de o professor Figueiredo Dias nos falar em teorias americanas sobre a matematização e a quantificação da operação de determinação da pena, e portanto que a operação de determinação da pena poderia ser quantificada, e é um pouco assim nos Estados Unidos, ou se quiserem, é evidente que o uso da tecnologia para cometer crimes também não é uma questão nova, não é? À medida que a tecnologia foi avançando, ela foi usada para o bem e para o mal, e no mal estará naturalmente a questão do cibercrime, a questão da cibersegurança. Agora, então a pergunta é, então o que há de novo? Não é? E vou tentando terminar para não ocupar o tempo todo. Então, mas o que há de novo afinal, não é? Quando falamos de inteligência artificial e direito penal. Será que não há nada de novo? Há muito de novo. Algumas das questões penais são questões antigas, mas isso não quer dizer que a inteligência artificial e que o desenvolvimento da tecnologia não nos traga alterações ou não tenha impacto. E talvez até haja hoje a séria possibilidade de estarmos perante uma alteração do paradigma de direito criminal. Isto é, o facto de deixarmos de ter um direito penal e uma resposta penal assente no facto, no dano ao bem jurídico, e passarmos a estar perante um direito penal do agente que é etiquetado pela máquina ou por um sistema como perigoso, com um alto grau de probabilidade de poder vir a cometer o crime. E, portanto, eu diria que estamos perante um tempo, um tempo muito interessante, mas é um tempo em que há a séria possibilidade de abandonarmos um direito penal liberal, construído sobre a proteção de bens jurídicos, e mais, até há uma séria possibilidade e probabilidade, podemos perguntar à máquina sobre esta probabilidade, de se alterar de forma radical a nossa sociedade e passarmos a entender a realidade através da máquina, ou seja, pela primeira vez, o conhecimento humano não é fruto da experimentação humana, mas é um conhecimento que o ser humano não experimenta, não é seu, mas que lhe é dado pela máquina. E, portanto, é um conhecimento que está fora, que está fora do ser humano. E procurando ser concreta, se me dão 2 ou 3 minutos para dar alguns exemplos também desta versão, daquilo que há de novo. Pela primeira vez, nós estamos perante ferramentas que se mostram capazes de erradicar o erro, erradicar a fraude e erradicar o crime. Isto parece muito bom, não é? Isto parece realmente que alcançamos o cálice sagrado do direito penal, não é? Conseguimos erradicar o crime. Claro que para que essa ferramenta seja mesmo boa, e com isto estou também a fazer a ponte para aquilo que a professora Heloísa nos vai falar, é preciso que essa ferramenta seja bem alimentada. E estas ferramentas, para se alimentarem bem, precisam de dados. Desde que ela conheça tudo
ela pode prever tudo, não é? É uma espécie de monstro que, conhecendo, quantos mais dados tiver, mais previsível, mais precisa a máquina se torna. E, por exemplo, eu agora vou tentar mostrar como podemos estar aqui perante a iminência de uma transformação da sociedade, porque eu já não preciso de confiar nas pessoas, basta confiar na máquina, não é? Eu já não preciso de confiar nas pessoas com quem me relaciono, eu já não preciso de confiar que a pessoa com quem eu celebrei um contrato vai cumprir, porque agora já tenho contratos inteligentes, não é? Smart contracts, que automaticamente se realizam e, portanto, a questão que o outro cumpra a sua palavra deixa de ser uma questão que perde importância. Isto transforma a ideia de confiança no outro, na palavra do outro. Eu não resisto a sugerir um texto de um professor alemão, o professor Christoph Burchard, que fala nesta questão da transformação da sociedade, como é que os algoritmos transformam a sociedade. O texto original está em alemão, mas ele contribuiu com uma tradução em inglês para um livro que vai agora ser lançado, que eu tenho o gosto de coordenar com a professora Maria João Antunes, e que vai estar em Open Access, portanto facilmente conseguimos ter acesso a ele, que se chama Artificial Intelligence in the Economic Sector, Prevention and Responsibility. E realmente remeto para esse texto do professor Burchard. Mas, portanto, dizia eu, a tecnologia transforma a nossa sociedade, põe fim ao erro, porque passamos todos, por exemplo, numa empresa, os trabalhadores passam a estar constantemente vigiados, não é? E, portanto, consegue-se detectar o erro antes de um trabalhador cometer esse erro, e a compliance inteligente, não é? Compliance inteligente com base nesses sistemas de tecnologia, e no caso do direito penal, os chamados programas de predictive policing, ou seja, que permitem às autoridades prever onde e quando, em que momento é que o crime vai acontecer, e com isso evitar que o crime possa acontecer, impedir que ele chegue sequer a existir. Só que para isto tudo, volto a referir, são precisos dados, são precisos muitos dados, e só assim é que o algoritmo se vai tornar preciso nas suas previsões. E os dados são o quê? São a nossa vida, não é? Somos nós, é aquilo que cada um de nós faz no seu dia a dia, e por isso é que há aqui o sério risco de uma progressiva transformação da nossa sociedade numa sociedade de vigilância. Era aqui que eu queria chegar, não é? Numa sociedade de transparência que aceita ser vigiada. Ainda há dias ouvi alguém dizer isto: eu não me importo nada de dar os meus dados do meu computador, se com isso estiver a garantir a minha segurança, não é? Portanto, há aqui se calhar a expressão é demasiado forte, um certo canto de sereia que nos atrai, não é? Em troca da nossa segurança, aceitamos comprometer a nossa privacidade. Esta ideia não é nova, mais uma vez, é uma ideia que vem nos livros, todos se calhar estarão a pensar no George Orwell e no seu famoso Big Brother is watching you, mas simplesmente a diferença agora é que a ideia saiu dos livros e está aí, transformando silenciosamente os nossos dias e a nossa sociedade. E terminaria estes minutos com uma frase que eu já usei várias vezes, e aliás a frase que abre o livro que eu referi há pouco e que tenho o gosto de fazer a introdução a esse livro, que é uma frase, um diálogo, na verdade, que eu acho que sintetiza muito bem como é que a tecnologia pode transformar o direito penal, que era essa a pergunta que o Rafael me fazia no início, e que é uma frase, vejam só, um diálogo retirado da Alice, não no livro Alice no País das Maravilhas, mas do outro lado do espelho, um diálogo entre a Alice e a rainha, em que a Alice atreve-se a perguntar à rainha de que tipo de coisas é que você se lembra melhor. E a rainha respondeu num tom displicente: das coisas que aconteceram daqui a 2 semanas. Por exemplo, diz a rainha, agora há o mensageiro do rei, está na prisão agora, sendo punido, e o julgamento não vai começar
sequer na quarta-feira que vem. E claro, depois, por último, virá o crime. E a Alice, claro, pergunta: então, mas isso não faz sentido? E se ele nunca cometer o crime? E a rainha respondeu: então, tanto melhor, não é? Não é isso que queremos? E, portanto, terminava com este primeiro momento, com este excerto da Alice, que me parece, não havia inteligência artificial na altura, mas o Lewis Carroll já estava a ver para onde é que nós íamos. Olha, muito interessante essa questão, e assim, eu não posso deixar de comentar, até para dar um humor à situação, que eu prefiro muito mais o exemplo do Êxodo, que pelo menos tinha um churrasco no final, do que essa situação que a gente está vivendo agora. É realmente preocupante. Eu não sei, eu queria ouvir muito da professora Heloísa Estelita, se realmente ela acredita que a gente está diante aí de uma possibilidade do fim do crime ou do fim da atuação do direito penal, como é a promessa, né, da tecnologia para esse momento que a gente está vivendo, e todas essas facilidades que são oferecidas e as pessoas aceitam de pronto, insisto, sem perceber o que está por trás. Então, professora Heloísa Estelita é professora da GV, uma cientista do direito penal e sempre ligada às tecnologias e tudo mais, vai poder contribuir bastante aqui. Primeiro, comentando as palavras da professora Suzana Aires. Segundo, entrando na questão dos dados e a importância que isso tem para o direito penal, se é que dá para a gente fazer alguma coisa. Pode falar, doutora Elo. Obrigado. Muito obrigada, Rafael Lira. Rafa, querido. Um grande prazer estar aqui com a Suzana Aires de Souza. Eu sou uma antiga admiradora do trabalho dela. A gente tem um tema em comum, né? Uma paixão em comum, que é o direito penal tributário. E isso é típico, eu acho, de quem gosta de grandes problemas, porque é uma matéria que envolve 2 níveis de complexidade bem altos, né? Assim, subscrevo tudo que a professora Suzana até levantou a bola para depois eu cortar, né? Porque ela terminou a fala dela com a questão do excesso de dados necessários para boas previsões e que isso tem um custo, que é o custo da vigilância. Eu vou emendar aí, então, para falar dos, vamos dizer, 2 grandes problemas que essa vigilância que necessita de dados traz, então, para a proteção de dados pessoais. E também me reportando a essa, né? É lógica de quem não deve não teme, então todo mundo pode ficar com os meus dados que não tem problema. Eu vou então usar 2 exemplos. Vou começar pelo em termos cronológicos, um bem que está aí na pauta. Ainda reduzido, mas está na pauta. Que é a obtenção de dados de busca em aplicativos de busca, por exemplo, Yahoo, Google Search, qualquer outro, Bing, qualquer sistema de busca que se utilize, né? Foi emitida uma ordem no Brasil, que vai ser discutida no Supremo Tribunal Federal em breve, um caso polêmico, e a notícia de 3 ordens judiciais nos Estados Unidos. Das minhas conversas com os meus colegas europeus, a gente não tem notícia de ordens similares na Europa, que é um ambiente de muita proteção de dados, e, em suma, o que aconteceu? Nesse caso, faltava descobrir quem seria o mandante do crime, na verdade, na época, inclusive, os autores de um homicídio, e se decidiu, então, determinar ao Google que ele fornecesse todos os usuários que tivessem buscado por determinadas palavras ligadas a uma figura muito importante para o Brasil, um endereço que, inclusive, é onde é realizado o carnaval de rua na cidade do Rio de Janeiro, e a sede ou nome de um movimento social ligado à defesa dos direitos das mulheres negras. Isso se chama busca reversa. Eu não sei quem eu estou buscando, então eu vou, a partir dos operadores de busca, descobrir quem fez aquela pesquisa. E
Isso são dados. Quando eu faço uma busca em algum desses aplicativos de busca, eu tenho uma certa expectativa de muita privacidade, né? Porque tem um conceito de privacidade, tem um núcleo de privacidade que beira a intimidade, né? Eu posso, por exemplo, uma conversa com uma pessoa num aplicativo, ela tem uma expectativa de privacidade, mas não é tão grande como eu faço uma busca. Porque quando eu falo com alguém, eu tenho um interlocutor, tem pelo menos mais uma pessoa ouvindo o que eu digo, né? E quando eu tô fazendo uma busca num desses aplicativos de busca, eu espero que eu esteja sozinha. Eu posso conhecer a intimidade, as conjecturas, as expectativas e o programa de vida de uma pessoa se eu tiver todo o histórico de busca. Essas ordens nos Estados Unidos ainda estão sendo discutidas, não tem sequer decisão de tribunal estadual. Isso é um problema sério, né? Isso é um problema sério. Isso no Brasil há vários fundamentos para negar a legalidade de um tal procedimento, mas isso já infima de sair da última afirmação que a Suzana, que muita gente faz, né? Quem não deve não teme. Mas você quer que o Estado um dia, a título de investigar um homicídio em Amazonas, procure as suas buscas? E, portanto, você estará envolvido como suspeito, né? Como possível suspeito numa investigação criminal sem saber. Porque fez uma busca por uma rua, porque fez uma busca por uma personalidade importante no Brasil ou por um movimento social. Isso se assemelha muito, e aí também para corroborar a fala da professora Suzana, esse não é um problema novo, é só uma nova roupagem com um potencial lesivo amplificado pelo meio digital, porque nós tivemos o mesmo tipo de tentativa de ingerência na privacidade e intimidade e mesmo liberdade de expressão, que envolve a liberdade de se infamar, nas buscas em bibliotecas nos Estados Unidos pós o 11 de setembro, né? Que foram determinadas ordens para bibliotecas para pesquisar quem tinha, né, pesquisado ou consultado determinadas obras literárias, técnicas ou não. Então não é também um problema novo. O outro grande problema que também se revela e se conecta completamente com a fala da professora Suzana essa previsão, ela depende de muitos dados, mas não só a previsão, também a identificação depende de muitos dados. E a grande batalha aí que está em voga é o uso do reconhecimento facial, inclusive com uma tendência mundial de ser banido nos estados que ainda respeitam direitos individuais, pelas falhas constantes, né? Especialmente em alguns tipos e cor de pele, levando a inúmeras prisões indevidas, não só no Brasil, especialmente nos Estados Unidos, mas no Brasil com bastante frequência, e os danos a essas pessoas, e de outro lado, para que esse sistema seja extremamente apurado e para que esses erros não ocorram, seria necessário uma quantidade de dados sobre todos nós que do outro lado tem um custo altíssimo de privacidade. Sempre lembrando, eu adoro essa frase, eu não sei quem me disse, que senha a gente troca, impressão digital a gente não troca, rosto a gente não troca, íris a gente não troca. Então, uma vez que é captado esse dado e ele é transformado numa série numérica, que é isso que acontece com o seu rosto, quando o reconhecimento facial é um número, né, gerado e que depois identifica você. Uma vez que alguém tome posse desses dados, ele pode se identificar como você e você nunca vai recuperar a sua identidade, até agora. Também pode ser que venham tecnologias que possam fazer isso. E tudo isso que está acontecendo no Brasil, o que é bastante preocupante, é que toda essa coleta de dados, todos esses tratamentos de dados estão sendo feitos com muito pouca regulamentação legal, tá? E eu não chamo de regulamentação legal portaria, convênio, essas coisas de, né, ordem para portaria, como dizia o Celso Antônio Bandeira de Mello, é ordem para o porteiro. Não é autorização do legislador
né, para intervir em direitos fundamentais. Então, isso tudo está acontecendo muito na área penal sem suporte legal. Já temos na área extrapenal, a LGPD, mas ela não se aplica aos dados, ao tratamento de dados na esfera penal. E a esfera penal tem uma particularidade. Ela abre muito mão do conceito de consentimento, né? A polícia não pode esperar o consentimento de alguém para tratar os dados, ou seja, para colocar no banco de dados, analisar aquelas informações, etc. Às vezes ela tem que fazer isso sem consentimento, porque muitas vezes ela tem que fazer isso, inclusive, de forma sigilosa, para poder investigar. Então, essa é uma particularidade, por exemplo, do tratamento de dados na área penal. Outra particularidade é a gravidade da consequência, né? Porque todo o aparato penal está direcionado a privar alguém de liberdade, no mínimo, né? No mínimo. Então, é necessário um equilíbrio aí um pouco maior. E a principal, portanto, voltando ao caso da busca, hoje, né, se esses dados fossem entregues, os dados de busca, poderiam ser meus e eu nunca viria a saber. E um dos princípios da proteção de dados é que o titular tenha controle sobre o uso. Ele não é o dono dos dados nesse sentido bem de propriedade, mas a proteção de dados visa isso, visa garantir ao titular desses dados que ele tenha controle para onde está indo, como está sendo tratado, solicite ou requisite, né? Solicite a eliminação, etc. Todo esse arcabouço que garante esses direitos para os titulares de dados na esfera penal não está hoje legalmente regulado. Então nós estamos... E essas práticas estão em andamento. O que também não é nenhum grande fenômeno, e também não quer dizer que há aí uma má-fé de saída. Esses dados vieram sendo tratados. Nessa medida foi reconhecido um direito à proteção de dados pessoais, e agora trata-se, então, na verdade, se vier uma legislação, ela vai ser, sim, para exercer controle. Então, hoje a gente está num ambiente de descontrole, sob o ponto de vista legal, buscando um sistema de controle, pelas consequências que eu tentei mencionar aqui, algumas delas, né? Então, ligado ao caso da busca, a investigação contra pessoas insuspeitas, em grande quantidade, né? Milhares, talvez milhões de pessoas que não deveriam estar envolvidas numa investigação de homicídio estarão. E de outro lado, do reconhecimento facial, que necessita de uma grande quantidade de dados sensíveis, né? E de outro lado, tem afetado pessoas inocentes indevidamente. Então, acho que era isso para a gente poder aqui continuar conversando de novo. Minha alegria de estar aqui com vocês. Obrigado, Elô. Olha só, eu estou aqui ouvindo e me veio à cabeça um exemplo que talvez possa movimentar aqui um pouco a discussão. Não sei se lembram, há algum tempo atrás, surgiu um aplicativo para que as pessoas verificassem como seria a projeção quando elas fossem mais velhas. Quando eu disse no começo que a tecnologia é oferecida com uma máscara, até aproveitando o contexto do Covid, máscara, mas, enfim, é feito com uma máscara de coisa bacana, de coisa fish, como se diz em Portugal, mas, no fundo, é para obter informações que não seriam cedidas se fossem ditas na realidade para que serviam. Então, assim, na medida em que as pessoas aderiam àquele aplicativo, o que elas estavam fazendo, de fato, era ceder o seu rosto, ceder a sua imagem, que depois era transformada em código, como dito pela Elô, e isso é um problema sério. A gente teve no Brasil agora uma alteração da Constituição, por meio de uma proposta de emenda constitucional, que elevou a proteção de dados ao nível de direitos fundamentais. Não sei se tem uma resposta para essa pergunta que eu vou fazer, mas eu gostaria de ouvir das duas, assim, será que a gente consegue, a partir disso, recuperar esses dados que foram cedidos
por essa forma, vamos dizer assim, estelionatária ou de burla, porque é um problema sério. As pessoas foram enganadas e eu acho que vão continuar sendo. Enfim, não sei até que ponto a gente consegue proteger isso sem uma educação, sem uma campanha educacional, né? O direito penal, sabemos, aí não resolve problemas, ele até cria outros. Enfim, é isso. Não sei se fiz uma pergunta muito difícil, mas queria que comentassem ou comentassem o que já foi dito até aqui. Enfim, fiquem à vontade, o espaço é de vocês. Vamos continuar noutros podcasts este tema, não é? Porque eu acho que a pergunta e as questões que foram levantadas também pela professora Heloísa, quer dizer, são inabarcáveis no tempo que dispomos. Mas então, se pudesse, gostava só de dizer 2 ou 3 coisas que eu acho que são realmente coisas muito importantes, que estão aqui pressupostas em tudo o que estamos a dizer. É que, de facto, nós estamos aqui a confrontar um tema que é caro a todos, que é o tema dos direitos fundamentais, e especificamente alguns direitos fundamentais, com novas realidades. E a tecnologia, estas novas possibilidades, levam-nos, instigam-nos a repensar, afinal, o que é a privacidade, o que é esse direito fundamental de privacidade. E é neste plano, não é só para efeitos de inteligência artificial. Eu estava a ouvir a professora Heloísa e estava-me a lembrar que quando se começou a admitir em alguns processos criminais, inclusive, novas formas de obtenção de prova, como, por exemplo, a possibilidade de ler a mente daquele que está a ser interrogado através de novas tecnologias, novos meios, que na verdade são exames que a medicina utiliza todos os dias, são eletroencefalogramas, por exemplo, e que para fins diagnósticos estão absolutamente corretos e que têm um fim muito positivo. Porque esta é outra nota, a tecnologia não é má nem boa, o uso que nós lhe damos é que pode ser bom ou mau. A tecnologia, essa, enfim, não tem ética em si mesmo, não é? O uso que nós lhe damos é que pode de facto ser mau ou bom. Agora, dizia eu, quando, por exemplo, aqui em Espanha, aqui ao lado, se pela primeira vez se utilizou um método deste tipo para perceber se no cérebro daquela pessoa havia uma reação elétrica que mostrava que ele teve no local onde se achava que o corpo da sua mulher tinha sido enterrado, portanto ele era suspeito de ser um homicida da sua mulher, só que o cadáver tinha sido escondido, estávamos perante a ocultação de cadáver, o cadáver não se encontrava, e uma das formas de tentar perceber se ele teria de facto enterrado o cadáver perto da casa deles, era mostrar a essa pessoa imagens e perceber, porque isso cientificamente está correto, quando nós temos conhecimento experimentado no nosso cérebro sobre aquele impulso, seja uma imagem, seja uma música, quando confrontados com um estímulo, nós reconhecemos aquele estímulo, o nosso cérebro reage com uma onda elétrica de grande amplitude, mais ou menos nos 300 milissegundos após ser exposto a esse estímulo. Por isso é que se chama a onda P300, é o que está aqui inerente. E uma das questões que se colocou aqui é que, para além dessa informação que era buscada, não é, pelo método, também se recolhem outras informações do cérebro daquela pessoa, designadamente que ele nunca esteve, por exemplo, num local, ou que nunca ouviu a música e o que é que se faz a essa informação que não tem relevância direta para o processo penal? E inclusive isto levou a que alguns autores começassem a dizer, não só isto, mas todo este confronto com a tecnologia, que há um novo direito fundamental, a emergência de um novo direito fundamental, que é a privacidade mental, a intimidade mental, não é? Nós até aqui não falávamos nisso porque se há algo que é íntimo e que não se consegue aceder, são os nossos pensamentos, mas a partir do momento em que a ciência, a tecnologia nos oferece forma de retirar informação que está na nossa mente, sem ser através das nossas declarações,
que levanta problemas interessantíssimos para o direito e para o direito penal, não é? E para os princípios do direito penal. A partir desse momento, os constitucionalistas vieram logo dizer, bom, não sei se é um novo direito, se é uma nova dimensão de um direito antigo, que é o direito da privacidade. A privacidade mental também precisa ser protegida. Será que é livremente disponível? Será que eu posso consentir que me retirem informação que está contida no meu cérebro? É este direito, esta privacidade mental livremente disponível? E é evidente, só uma outra nota e calmo já, por isso eu comecei logo por dizer quanto tempo é que tínhamos, porque os sistemas têm falhas, não é? Todos os sistemas, como dizia a professora Heloísa e bem, nós temos falhas, é isso que faz nós humanos. Se não tivéssemos falhas, não éramos humanos, não é? Neste momento, errar humano est, não é? Neste momento, os sistemas de inteligência artificial, estes sistemas preditivos, ainda têm falhas. Mas a promessa que eles nos oferecem é de cada vez mais se tornarem sistemas perfeitos, não é? Em sistemas que não têm... Eu estava agora aqui a lembrar-me de uma frase que eu gosto muito, que é do Rubens Borba de Moraes, que termina o seu livro de uma forma provocatória, o Bibliófilo Aprendiz, que diz mais ou menos qualquer coisa como: este livro foi redigido, copiado, composto, revisto, impresso por seres humanos e não por máquinas, exclusivamente por seres humanos. Por isso, qualquer falha, qualquer engano, qualquer erro é responsabilidade do humano. E, de facto, as máquinas não cometem crimes. Mesmo os algoritmos inteligentes são determinados para aprender. Eles fazem aquilo para que são determinados, certo? Nós, os humanos, é que cometemos erros. E pela primeira vez, e esta sempre foi a nossa fragilidade, o de sermos seres que erram, e pela primeira vez é-nos oferecida, não é, a tentação de termos aqui alguma coisa que elimina o erro, que nos torna a nós também perfeitos. E é muito, muito importante não nos deixarmos cativar por esta ideia, pelo menos sem percebermos quais são os custos, quais são os custos que advêm dessa eliminação do erro. A tecnologia pode coisas que nós ainda não sabemos prever, porque temos falhas, porque somos humanos. Quais são as consequências dessas coisas, não é? Por isso é que falamos muitas vezes nesta disrupção. E a tecnologia foi para a frente, avançou, as grandes empresas tecnológicas fazem, como dizia a professora Heloísa, avançam, hoje temos possibilidades e estamos a ir nesta onda sem percebermos, sem refletirmos muito bem que consequências é que isso terá em termos de sociedade, sem sermos críticos. Acho que a filosofia crítica aqui tem um papel fundamental. Desculpem estar a ocupar tanto tempo. Elô, quer falar? Não, só fazer um comentário. Tem uma frase que eu acho muito ilustrativa, assim, desse mundo dos serviços de internet. É o seguinte: quando o serviço é gratuito, o produto é você. Pois. Então, quando você põe seu rosto e não pagou nada para, né, ver seu rosto tratado por um algoritmo, por um software que te envelheceu e te mostrou, você cedeu. Com certeza devia estar lá, a depender, né, do local da prestação de serviço, te perguntaram seu consentimento ou não perguntaram e pegaram seu rosto. Então, isso tem que ser assim, e essa, como você falou, Rafael, é uma questão de educação. Isso não tem jeito, né? É uma questão de educação, das pessoas terem paciência para se educar nisso, de verem as consequências disso. E acho que esses dados doados por você de forma gratuita não são recuperáveis. Eu acho que isso é uma ilusão. Mas isso não deve levar a gente a um fatalismo, dizer então tá tudo perdido, né? A gente tem que tentar reduzir os danos o máximo possível. É para isso que existem as regras, as normas de proteção de dados, inclusive para que as pessoas sejam avisadas quando houver incidentes de segurança. Olha,
Você acabou de perder seu CPF, né, esse conjunto de dados seus aqui. Aí você fala, todo mundo tem meu CPF, porque já vazou, né? Tanto no Brasil, um vazamento de dados atrás do outro. Ok, mas, né, já teve 100 vazamentos, vamos tentar prevenir o 101, 102, o 200, né? Então, eu acho que se recuperar esses dados, não, isso não existe. O que vai acontecer no futuro é que vai, para fazer um contrapeso a isso, os sistemas de autenticação vão pedir mais de uma referência, tá? Se diz hoje, por exemplo, é o jargão da galera do passwordless. Você estabelece uma outra forma de autenticação. Além dos dados do rosto da Heloísa, eu vou mandar um SMS para o celular que ela registrou aqui. Com isso, eu vou criando camadas de confirmação, de validação daquela identificação original. E, assim, me juntando de novo à professora Suzana, os algoritmos não erram, são os usos que a gente faz, né? E o humano tá sempre ali por trás, e acho que é um caso paradigmático. Quem tá acompanhando isso é um assunto que me interessa bastante. Quem tá acompanhando as investigações agora contra a Tesla nos Estados Unidos tá vendo, é crescente. Hoje, por exemplo, a CNN tem mais uma notícia sobre esse assunto, né? Que ela vende o veículo como se ele fosse autônomo, mas na verdade ela exige que se tenha sempre as mãos no volante, então não é autônomo. Claro que aí tem um problema de comunicação com o consumidor, mas enfim, os erros são das pessoas. E também acho, e aí para assim, finalizar com o que a professora Suzana começou, não, são velhos problemas sobre nova roupagem, né? Quem é garante de um cachorro bravo que machuca uma pessoa? Quem é garante de um veículo com software que atropela pessoas? O direito penal tem respostas para isso, genéricas, né? Que a gente pode, claro, adaptar, mas tem essas respostas e cumpre pensar com esses olhos nos novos problemas, né? Então, acho que eram esses meus comentários. Não faça mais isso, Rafael. Não venda o seu rosto para aplicativo gratuito, porque o produto é você. Ninguém quer meu rosto, nem isso tá valendo. Eu posso só complementar aqui uma coisa que a professora Heloísa disse e que eu acho que é mesmo muito importante. Eu há pouco tinha dito que devemos estar atentos e a filosofia crítica tem aqui um papel, mas é como diz a professora Heloísa, o direito e tem aqui um papel primordial e, aliás, alguns dos problemas que estamos a atravessar têm a ver com o facto de terem sido explorados pelas grandes empresas tecnológicas justamente os vazios legais, a ausência de regulamentação, não é? De facto, o caso da Tesla é um caso muito, muito evidente, não é? Inclusive as autoridades investigam isso. Hoje parece relativamente claro que havia um problema no sistema que não detectava quando um veículo de sinalização, um carro de bombeiros ou uma ambulância parada sinalizando a marcha, não era detectado pelo sistema de reconhecimento, porque precisamente o sistema está adaptado a acompanhar a velocidade e não para detectar obstáculos que estejam parados. Não? E houve vários casos, e está a decorrer a investigação, de acidentes de Teslas que foram contra veículos de marcha, não é? Que sinalavam marchas de urgência. E isto é um caso típico de responsabilidade pelo produto, saber se existia ali ou não um problema no produto capaz de gerar responsabilidade, independentemente da responsabilidade penal, também na responsabilidade civil. E isto só para dizer o quê? Muitas destas coisas, o problema da caixa negra, que se fala tanto na inteligência artificial, era um problema que já discutido na doutrina alemã por Ingeborg Pupa a propósito de um spray para calçado. Não é? Um spray para calçado que é colocado no mercado e que não se sabe, de entre as substâncias que combinam que integram aquele spray, qual era a que
causava aqueles danos. Claro que não é no mesmo sentido que falamos hoje de caixa negra dos sistemas de inteligência artificial, mas a expressão, incrivelmente, era a mesma, a black box, não é? A caixa negra. Portanto, nós precisamos como diz a professora Heloísa e bem, nós precisamos de acompanhar, de estar atento e, por exemplo, criar aqui novas formas de criar confiança nestes novos produtos, por exemplo, deveres de monitorização à medida que os produtos vão sendo colocados no mercado, porque até aqui a ideia clássica é que o dever do produtor termina a partir do momento em que o produto entra no mercado. Se calhar aqui precisa ser diferente. Há determinados tipos de produtos inteligentes que, pelos riscos que têm, precisam de uma monitorização constante e, portanto, criar aqui um dever jurídico de monitorização. As sandbox approaches são também outra forma, outro instrumento de regulação. Portanto, mesmo antes do direito penal, há o direito administrativo, o direito civil também têm de intervir, e há aqui, quando eu estava a dizer que a filosofia, era só isto que eu queria deixar claro, que a filosofia tem aqui um papel importante, atenção que os juristas também, não é? Portanto, não nos podemos demitir de acompanhar o que está a acontecer, como dizia a professora Heloísa, de acompanhar aquilo que está a acontecer e de ir reagindo, porque esse foi o problema, que o direito ficou passivo enquanto a tecnologia avançava por aí fora, não é? Só para completar também e dizer que concordo inteiramente com o que disse a professora Heloísa. Então deixa eu só fazer um complemento, porque agora a Suzana tocou num assunto que eu acho apaixonante. O direito penal também já tem resposta para isso, mas eu acho que no âmbito da responsabilidade pelo produto, sempre caracterizada por isso, coloco o produto no mercado, perco o controle sobre... Não tá mais comigo, né, produtor? Tá na mão agora do consumidor. Como que eu faço se eu descubro que esse produto tem um defeito? Isso é muito diferente, por exemplo, no carro dos veículos autônomos, com relação aos quais o produtor pode manter via Wi-Fi um certo controle. Claro. Isso aumenta a responsabilidade, se bobear, muda o fundamento dela. Tanto que eu tava, semana passada, dando uma espiada, né? Os Teslas dependem muito de update, inclusive para controlar esse tipo de detecção de falha e correção no software. Só que, inteligentemente, a atualização não é automática. O proprietário do veículo pode escolher se a atualização é automática, se não é automática, ela vai depender da conexão à internet. O carro não pode ser utilizado durante a atualização do sistema. Então, ele fala, puxa, agora eu não vou poder fazer, porque eu tô saindo de viagem, mas faço depois de amanhã e no decorrer deste interregno. Então, assim, esses são desafios bacanas. Eu acho que muda bastante coisa com relação aos fundamentos da responsabilidade pelo produto. Quando o produto continua, de alguma forma ainda, sob controle do produtor. E aí é muito interessante porque se procura, num certo sentido, lavar a responsabilidade do produtor, passando o domínio do produto para as mãos do consumidor, pelo menos aparentemente, não é? Pelo menos aparentemente, porque o consumidor sempre tinha a possibilidade de fazer a atualização e não fez a atualização do software. Quer dizer, eu não posso compartilhar mais a paixão pelo tema da responsabilidade criminal pelo produto. Não é? Foi a minha tese de doutoramento e, portanto, não sabia ainda que a inteligência artificial iria colocar tantas questões, mas é isso mesmo, porque a própria ideia de tempo muda, não é? A própria ideia de tempo, com a inteligência artificial, tudo passa a acontecer em tempo real. Já se torna muito mais difícil distinguir no próprio processo produtivo e de comercialização o momento da produção, o momento da comercialização e o momento do uso, porque vai acontecendo tudo no mesmo tempo. Isso, de facto, levanta problemas interessantíssimos. E por falar em tempo, eu gostaria muito que fosse que a gente tivesse a noção de tempo como a do Coelho, da Alice no País das Maravilhas, aqui fazendo um gancho com a citação da professora Suzana, mas infelizmente a gente tem um prazo da vida real aqui, então eu gostaria muito que fizessem as considerações finais. Rafa, mas assim, já desculpa a agradecendo. interrupção, não é tanto para você ver como a tecnologia mudou isso, porque as pessoas podem ouvir esse podcast em velocidade dupla. E aí os 50 minutos viram 25. Então vamos falar mais um pouco aqui, porque esse tema está muito interessante.
Mas é isso. Olha, então, pessoas, ouvintes, ouçam na velocidade 2, ou pelo menos 1,5, para que a gente consiga aí não tomar bronca da direção aqui do programa. Mas nós ainda não conseguimos produzir em velocidade 2, não é? O nosso tempo ainda não é esse. Exato. A gente ainda produz no tempo normal. Bom, que bom, né? Essa tecnologia assusta tanto que daqui a pouco a gente tem um chip que te permite falar em velocidade 2, isso me dá medo só de pensar. Eu ainda gosto do exemplo do Êxodo, que, insisto, vi no churrasco depois. Bom, eu queria que fizessem, por favor, as considerações finais, para que a gente consiga encerrar o programa. E desde já fica aqui o meu agradecimento preliminar, eu faço depois um mais completo no final. Por favor, quem quer começar? Quem quer começar a encerrar? Não sei, professora Heloísa. Não, só quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês dois e o prestígio de estar no podcast do IEC. Eu espero que as pessoas acompanhem, seja interessante. A gente está aí, só buscar no Google ou em outros mecanismos de busca a literatura mencionada pela Suzana, esses assuntos todos estão todos aí. Espero que tenha sido interessante, que a galera tenha curtido e desperte aí desejos de aprofundamento. E eu também tomo só a palavra também para, não só para agradecer o convite, mas sobretudo eu nem me tinha percebido que já passou 1 hora e portanto no tempo que o relógio conta, não é? No tempo normal do relógio já passou 1 hora e foi muito bom estar aqui com os dois. E, enfim, também gostava de deixar uma palavra positiva no sentido que se não fosse a tecnologia nós não tínhamos tido a possibilidade de estar aqui durante esta hora a conversar sobre estas coisas, não é? E, portanto, a tecnologia é boa, certo? A tecnologia é boa, que não fique a ideia de que a tecnologia só serve para coisas más. A tecnologia também nos dá coisas muito boas, como a possibilidade de estarmos aqui 1 hora a conversar com amigos sobre coisas que gostamos. Obrigada. Exatamente. Olha, eu agradeço muitíssimo por compartilharem o tempo de vocês comigo e com as pessoas que nos ouvem. De fato, a tecnologia permite que a gente tenha essa participação internacional, né? O IEDC mostrando ao que veio, né? Então, a gente tem aqui uma integração Brasil-Portugal, teremos com outros países também. Então, assim, isso é muito bom. De fato, a gente pode... Deixa-me só dizer isto, esperando que o podcast não seja depois reformulado por técnicas de inteligência artificial que põem nas nossas bocas palavras que nós não dissemos. Pode ficar tranquilo, pelo menos enquanto eu estiver aqui na organização, isso não vai acontecer, porque eu tenho muito medo dessas coisas. Mas é isso, eu gostaria de fato de agradecer, foi um prazer imenso, o tempo passou voando, né? Eu mesmo quase perdi o controle aqui, porque estava prestando atenção nas informações. Acho que a gente pode fazer um novo capítulo depois, se estiverem dispostas. E é isso. E aqui tem que deixar um recadinho final para que as pessoas que não conhecem o IEDC sigam a gente no Instagram. O perfil é @_IEDC_. E no site, que é www.institutoeduardocorreia.com.br. Lá encontrarão informações sobre os nossos projetos, grupos de trabalho, eventos, colóquios, enfim. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. E até o próximo programa. Agradeço mais uma vez aqui. Obrigado.